O Dia dos Pais é um dia de muita ansiedade, porque alguns se lembram que o homem que fez a diferença na vida deles não está aqui mais. E não está aqui mais quando você acha que você mais precisa do seu pai. Para outros, esse dia estimula sentimentos de gratidão por honrarmos aquele que tivemos ao nosso lado. Outros aqui nunca conheceram o próprio pai. Outros ainda nem se separaram dele. E dessa forma, como eu nunca tive que dizer adeus ao meu pai. Independente da sua história individual, todos nós sabemos e somos lembrados, ano após ano, nessa data, a recordarmos aqueles que cuidaram de nós, mesmo que não tenha sido seu pai. Não importa como é ou foi o seu relacionamento com seu pai, seja ele um relacionamento constante, amoroso, frio ou distante, ou que você sequer tenha tido um contato com seu pai, a presença e a ausência dele teve uma das maiores influências na pessoa que você é hoje, na pessoa que você se tornou hoje. Por isso, independente do sentimento que o dia de hoje lhe traga, independente do que a palavra pai significa para você, nós sabemos que a paternidade é muito importante, que vidas são moldadas por elas, caminhos forjados pela paternidade. Tudo isso através do direcionamento e orientação de pessoas mais velhas e sábias que nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho da paternidade, não tem como fugir disso. E nós aqui concordamos que por mais que você não tenha tido nenhum contato com o seu pai, ou que você tenha tido contato com o seu pai, esse contato ou esse não contato influenciaram muito do que você é hoje. Abra sua Bíblia em Neemias 4, versículo 14. Livro de Neemias 4. Neemias 4, versículo 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Mais uma vez, baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai, eu não sou pai, estou aqui falando aos pais. Primeiro porque tenho um pai que está aqui presente hoje, que me criou e cuidou de mim. E segundo porque tenho um Senhor, que por mais que meu pai não estivesse presente, o Senhor estava ali comigo. E aprendi muito com o Senhor nessa caminhada. Aprendi muito com o Senhor após o período que eu abandonei a minha própria casa quando eu me casei. Aprendi muito do Senhor como família. Aprendi muito do Senhor como filho. Que nós possamos ouvir a Tua voz nessa manhã e sairmos daqui não só os pais, mas as mães, os Teus filhos, entendendo aquilo que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Neemias 4, 14. Então está bem. Só para a gente entender o contexto, isso aí aconteceu mais ou menos 450 a 420 antes de Cristo. É o retorno do exílio da Babilônia. Esse livro de Neemias você pode ler juntamente com o livro de Esdras. Os dois retornaram da Babilônia e começaram a reconstruir a cidade de Jerusalém. Neemias 1:3, você não precisa abrir, diz o seguinte:
Os que não foram levados ao cativeiro, os que permanecem lá em Jerusalém, estão em grande miséria e desprezo. Seus muros foram derrubados e suas portas queimadas. Esse foi o grande chamariz para Neemias sair da terra e falar: não, eu preciso ir lá porque o pessoal está passando estão sendo desprezados, estão sendo menosprezados, estão passando por grande miséria. Por grande miséria. E aí no capítulo 4 nós vemos duas pessoas, Sanbalat e Tobias. Sanbalat de Samaria e Tobias, um amonita, se levantando contra esses que queriam reconstruir a cidade. Eles ficaram furiosos e menosprezavam aqueles que participavam da reconstrução dos muros. Não contente com isso, eles reuniram Sanbalat, Tobias. Eles reuniram árabes, amonitas, homens de Asdob e planejavam atacar Jerusalém. O que simboliza a reconstrução da cidade? Uma pergunta. O que simboliza para você a reconstrução da cidade? O que significa reconstruir essa cidade? Pense um pouquinho. O que significa reconstruir o templo? O que significa reconstruir as casas? O que significa reconstruir o muro? A reconstrução do templo era o retorno da presença de Deus. A presença de Deus estava diretamente ligada a um lugar, ao templo. A reconstrução das casas representava a renovação da esperança, o renascimento de uma nação, a reconstrução e criação de um ambiente íntimo, seguro, familiar. A reconstrução dos muros retorno da segurança, retorno do orgulho, de pertencer a uma nação protegida, com muros, segura. Você se sente bem quando você participa, viaja para algum lugar, é muito mais seguro. Retorno da segurança, retorno do orgulho. Tudo isso era físico e tangível. Tudo isso era material. Era uma luta real. Sanbalat e Tobias de um lado, Neemias, Esdras e outras pessoas aqui desse outro lado, brigando para a reconstrução, pela reconstrução ou não da cidade. Você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com o Pai e o que isso tem a ver com os nossos dias hoje? Primeiro, não estamos tão distantes de uma realidade como essa. Porque o templo tem sido desconstruído dia após dia. A igreja tem sido desconstruída dia após dia. Dizer hoje que você é evangélico ou que você é cristão numa entrevista de emprego não adianta de absolutamente nada. Ou vão fazer chacota com você que paga 10% do seu dízimo, ou vão falar ele mais um que dá dinheiro para os grandes. Há 10, 20 anos atrás, dizer que você era cristão ainda valia de alguma coisa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que vai dar duro aqui, vai trabalhar. Pouco tempo isso mudou. E a igreja, o templo, tem sido desconstruído dia após dia. Dia após dia, pessoas dominando o conceito da igreja, o conceito do corpo de Cristo. Segundo ponto, reconstrução das casas. Dia após dia a gente vê as casas recebendo todo tipo de conteúdo e lares se desfazendo, porque os pais tomam decisões erradas e porque mães tomam decisões erradas. E os lares estão se desfazendo dia após dia. Reconstrução dos muros. Tem algum exemplo? Segurança. A gente consegue pensar em um São Paulo seguro, uma São Paulo segura. Você consegue imaginar? Há pouco tempo nós viajamos para fora e eu consegui ver alguns exemplos. Nós fomos num parque e algum boné perdido. Boné, mas bonito, assim, que no Brasil não daria 2 minutos ali, alguém pegaria. E o boné fica lá e ninguém toca. Porque se você não é dono, você tem que tocar. Não é seu, deixa lá. E aí você passa, voltei de
de uma outra programação, passei ali, está lá, depois de 3 horas o boné no mesmo lugar, esperando o turno dele. Oi? Mas ninguém toca. Eu também acho, mas ninguém toca. Deixa o dono vai achar. Ou senão, no final do dia, alguém vai recolher e levar para os achados perdidos, mas ninguém toca. E a gente não consegue imaginar uma São Paulo segura dessa forma. O que isso tem a ver comigo? O que essa reconstrução do templo, da igreja, das casas e de um ambiente seguro tem a ver comigo e com a paternidade hoje? Primeira coisa, por que Israel caiu? Por que Jerusalém caiu? Por que a tribo de Judá caiu? E por que a nossa sociedade, a nossa igreja, as nossas famílias, a nossa segurança tem sido desgastada e desconstruída dia após dia? Por que disso? Israel e Judá caíram por serem uma nação idólatra. E nós caímos porque ainda nós temos uma idolatria gigantesca em nosso coração. E aí o que isso tem a ver com o meu filho agora? Agora vamos focar na criação do meu filho. Primeiro, idolatramos o sucesso. Meu filho tem que ser um doutor. O meu filho tem que ser um advogado. O meu filho tem que ser algo. Nós nos prostramos diante desse ídolo e pressionamos os nossos filhos para que eles idolatrem também esse ídolo. Meu filho tem que ser isso. E a gente vai sequestrando os sonhos dos nossos filhos. Tem gente hoje que está trabalhando em casa, que não tem cargo nenhum, que não manda em ninguém, nem obedece a ninguém, está ganhando muito. E está feliz na vida, trabalha em casa. Como tem gente que é gerente, também está bem. Como tem gente que está lá no menor nível, amém. Feliz da vida. Só que a gente é pressionado por esse ídolo, a gente idolatra e se prostra diante desse ídolo e pressiona os nossos filhos para que eles adorem esse ídolo, o ídolo do sucesso. Você tem que ter muito sucesso, você tem que ser um doutor renomado. Um outro ídolo na criação dos filhos é o ídolo da experiência. Você já deve ter visto isso em algumas situações. Pais que se desdobram para o filho experimentar o melhor dessa terra. Pais que se matam para os filhos experimentarem o melhor dessa terra. Não, meu filho, eu nunca fui em Santo Amaro. Não, mas meu filho tem que ir na China, na muralha da China, porque ele tem que ter essa experiência. Eu vou aqui acabar com a minha saúde e trabalhar 48 horas por dia, porque meu filho tem que ter essa experiência. Ele não pode ser negado a ele algo desse tipo. Eu não tive condições, meu pai não teve condições, mas eu vou dar tudo a ele, porque ele é o centro do universo e ele merece toda a honra, a glória e louvor. Ídolo da experiência. E hoje a nossa cultura endeusa muito isso. Então, seu filho tem que ter muita experiência para ele chegar muito bem preparado no mercado de trabalho. Bobeira, filho. Se o senhor não guardar a casa, ele não vão vigiar os sentinelas. Se o senhor não for o senhor da vida do seu filho, o senhor da sua vida, pode ser PhD que você não vai arranjar emprego. Um outro ponto, ídolo do controle. Mas isso aí não encaixa muito com o contexto bíblico. Ok, eu concordo com você. A Bíblia, em muitos pontos dela, ela diz que você deve educar o seu filho, que você deve ter o controle do seu filho. O ponto, a linha tênue, você cai dela a partir do momento que você, nesse ímpeto de controlar, forge o seu filho para que ele seja um clone seu. Ele tem que tomar as mesmas atitudes que eu tomo. Com
15 anos eu já adorava o Senhor, e meu filho com 16,5 não adora. E filho, a história de salvação dele é outra. Ele não vai ter a mesma experiência que você, ele não vai ter as mesmas decisões que você, e o contexto dele não é o mesmo que o seu. Ele não pode ser o clone seu. Ele não vai tomar as mesmas decisões que você tomou. Ah, mas eu era muito mais maduro quando eu tinha 14 anos, eu já trabalhava. E ele é um irresponsável. Não levanta, 11 horas da manhã, ele não levanta da cama. Queridos, no ídolo da experiência nós temos levado e levantado uma geração que experimenta as maiores riquezas, mas de relacionamentos pobres, que não se relaciona com os pais. Damos tudo, porque nós trabalhamos 24 horas por dia, mas o nosso relacionamento com o filho é pobre. Olhe lá se não for através do WhatsApp. E no ídolo do controle, nós devemos nos recordar que nós somos apenas instrumentos de Deus para que os nossos filhos cumpram, não os nossos propósitos, não o seu propósito, mas o propósito dele. O propósito de Deus para ele. Confronte os ídolos do seu coração, pai, mãe. E aí tem mais um ídolo que tem alguns que gostam desse ídolo. Ídolo do conforto. Eu prezo pela alegria, pela harmonia. Eu não questiono meus filhos, eu deixo que eles tomem todas as decisões possíveis e imagináveis, porque eu não quero romper esse laço de amor infinito. Eu não quero romper esse laço íntimo que eu tenho com eles. Eu já não sou mais nem pai nem mãe, eu sou amigo deles. Pergunte ao pai de um adolescente o que é ser pai de adolescente. Quem é pai de adolescente aqui? Já foi. Eu sou, Ser pai é estar e ser convocado para uma guerra dia após dia. E aí você diz, eu não concordo com isso. Para mim é muito mais tranquilo. O ponto é que se você não concordar com isso, de que de fato é uma guerra, dia após dia, você vai lutar com os inimigos errados. Se o filho vai tomar uma decisão e você vai achar que o culpado é ele. Não, o culpado não é ele não, filho. O culpado não é ele não, o pai ou mãe. Existe todo um sistema, um ecossistema que direciona e impulsiona seu filho a tomar essas decisões. Então, se você acha que a vida é um resort, se você acha que a vida é um hotel de 5 estrelas, que é o conforto, ser pai e ser pai de um adolescente, de fato, é uma guerra diária. Agora, quem de fato é seu inimigo? É o seu filho? Não. Nós temos na Bíblia diversos exemplos: Satanás, carne, a cultura. A batalha de Neemias com Sanbalate e Tobias era tangível. Só que a guerra pela qual nós fomos convocados é intangível. Não se pode tocar. Se você acha que a vida é um resort e nem sabia que você estava numa batalha, você não sabe nem quem é de fato o seu inimigo. Quais as armas que você tem para lutar diante desses ídolos e diante dos seus filhos? Nossas armas: salvação, Espírito Santo, a palavra de Deus, nossa igreja aqui, a nossa comunidade de fé, nosso Deus e nossas orações. Agora, nós precisamos
olhar ponto a ponto o que a gente precisa fazer em relação ao nosso filho. Primeiro ponto, diante dessa batalha que é intangível, que nosso inimigo é Satanás, as potestades do ar, ecossistema, a carne. Primeira coisa, ajude o seu filho a perceber que existe uma batalha espiritual no curso, lutando por seu coração e por sua alma. Ajude o seu filho a perceber que existe uma luta pelo coração dele e pela alma dele. Ajude. Primeiro você tem que saber que você está nessa batalha também. E segundo é ajudá-lo a entender que existe uma batalha pelo coração e pela alma dele. Ajude seu filho a criar um coração sábio e convicto. O que é um coração sábio e convicto? Sábio. A partir do momento que ele leu a Bíblia com você, entendeu o que é o conceito bíblico, ser sábio é aplicar a Bíblia nas decisões e no momento certo, no momento correto. E convicção, eu não preciso explicar aqui. Ser convicto, tenha opinião formada. Ajude o seu filho a criar um coração sábio e convicto diante de Deus. Ajude o seu filho a entender e interagir com a cultura de forma redentora. Vamos deixar. Nós já fomos adolescentes, você já foi adolescente, você já foi criança. E nós queremos fazer parte do grupo. Mesmo que esse grupo exija uma matrícula, eu quero fazer parte. O que eu preciso fazer? Preciso bater em alguém? Preciso pular um muro da casa de alguém? Eu quero me mostrar porque eu sou adolescente e eu quero me mostrar para ser parte do grupo. Ajude o seu filho a entender e interagir com a cultura de forma redentora. O que é isso? O que a gente está dizendo aqui? Ajude o seu filho a entender que ele pode ser agente transformador. Não precisa pular muro, não. Não precisa bater em ninguém para ser mais ou menos. Você não precisa fazer absolutamente nada disso. Ajude o seu filho a ser um questionador dessa cultura. Você não precisa fazer isso para ser aceito no grupo. Você não precisa ficar com as menininhas para ser o cara do grupo. Você não precisa fazer absolutamente nada disso que seu grupo está pedindo, porque você é isso, você é isso aqui. Você tem uma essência, você tem um caráter, você tem uma convicção. Transforme a sua realidade. Ajude o seu filho a desenvolver um coração voltado para Deus. Quantos pais aqui também abandonaram a leitura bíblica com os filhos, abandonaram a própria leitura bíblica e não tem o que passar, não tem conteúdo nenhum a passar. A boca fala do que o coração está cheio, e muitas vezes nos nossos lares o que a gente fala é qualquer outra coisa, menos a Bíblia, menos a respeito do Senhorio de Cristo, menos a respeito do reino de Deus, menos a respeito de qualquer outra coisa. Ajude o seu filho a desenvolver um coração voltado para Deus. Por último, e para os pais, alguns pais vão adorar isso aqui. Prepare o seu filho para deixar a sua casa. Tem pai aqui que já está, graças a Deus. Queridos, Deus não criou nenhum animal para ficar ali no ninho, sempre no ninho. Ele criou os pássaros para que após um tempo eles pudessem voar. Ele criou todo aquele esquema de um urso hibernar, comer para chuchu, entra para dentro ali de uma toca, tem alguns filhotes, vai amamentando no período do inverno, vai amamentando, veio a primavera, todo mundo sai para fora. Prepare o seu filho para deixar a sua casa. Não é saudável que ele permaneça na sua casa depois de muito tempo.
Deus criou os animais para que eles saíssem dos rios. E aí você vai me dizer: Leandro, e agora? Como que eu faço? Ok, concordo com você que a gente deve lutar pelos nossos filhos, devemos lutar pelas nossas filhas, devemos lutar pela nossa família. Primeiro, tentando remover das nossas mentes, como pai e mãe, os ídolos que também nos cercam. Mas como eu coloco isso em prática? Aí você vai me dizer: eu preciso falar muito não para o meu filho? Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês, como se pertencessem ainda ao mundo, se submetem às regras? Não manuseiem, não provem, não toquem. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Pode falar não, querido. Você pode falar: não vista essa roupa, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Mas isso não refreia os impulsos da carne que seu filho foi submetido também. Ele é pecador como você foi na sua adolescência e como você é ainda hoje. Por mais: eu falo muito não, então não adianta nada. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem ao mundo, se submetem às regras? Não manuseiem, não provem, não toquem. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, por sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Quer conversar com seu filho, querido? Use o lema do Desperta dela: mães de joelhos, filhos de pé. Pais de joelhos, filhos de pé. Não consigo mais controlar meu filho, eu gosto do Corinthians, ele gosta do Palmeiras. Eu gosto de guitarra, ele gosta de bateria. Eu gosto da igreja, ele gosta da balada. Pais de joelhos, filhos de pé. Vai conversar com seu filho? Ore antes, para que as suas palavras não o toquem, mas para que o Espírito Santo o toque. Para que o Espírito Santo faça intermediação, como ele fez lá no Pentecoste, porque ele não deu uma língua nova. Cada um falava a sua própria língua e todos entendiam na sua própria língua. Um falava em hebraico e o outro entendia em português. Um falava em aramaico e o outro entendia em alemão. Outro falava em grego e o outro entendia em latim. Para que você fale A e seu filho de fato entenda A, mais a palavra do Espírito Santo. Eu não sou pai. Espero que essa palavra dessa manhã possa te ajudar a ser um pai que de joelho guerreia contra inimigos que até agora você não sabia. Com inimigos, Satanás, a carne, o sistema desse mundo, ídolos do sucesso, ídolos da experiência, ídolos do conforto e ídolos do controle. Que você lute com isso de joelhos todos os dias.